A economia de sementes leva a jardinagem a outro nível e a semente guardada em casa. É uma sensação muito empoderadora essa de estar levando o ciclo por completo. E eu tenho alguns exemplos aqui. E vamos ver algumas sementes que plantei e depois como economizar elas. E eu vou mostrar algumas ideias de como você pode fazer isso. E aqui, só para te dar uma ideia, um dos mais difíceis. Cebolas. Assim como todas as raízes, na verdade, é necessário armazenar um bulbo ou raiz durante o inverno, porque elas são bienais e só florescem e produzem sementes no verão seguinte. Então essas 4 cebolas aqui foram plantadas juntas. Eu só as arranquei do solo e eu guardaria a maior delas principalmente porque, bem, provavelmente tem um pouco mais de informação genética para crescer grande. Além disso, seu tamanho significa que tem mais energia para produzir um caule vigoroso com flores e sementes no próximo verão. Então vou guardar essa durante o inverno, plantá-la na primavera e, possivelmente, no nosso clima aqui, que é bastante úmido dentro das estufas, isso me dará mais chances de colher algumas sementes secas e de alta qualidade no próximo verão. É um pouco sobre pensar no futuro com algumas delas. Por outro lado, outras sementes são muito mais rápidas, como, por exemplo, feijão de vagem. Cebolas, a propósito, fazem polinização cruzada. Elas precisam se cruzar para produzir sementes viáveis. Então você não pode cultivar apenas uma planta de cebola. Idealmente, você precisaria de 6, talvez até 8, para que o pólen das flores se cruze e então você terá uma semente mais forte e viável. Enquanto feijão de vagem e ervilhas, por exemplo, podem ser feitos com apenas uma planta. Então aqui estão alguns feijões de vagem que plantei no fim da primavera passada. Cresceram durante o verão, salvei as sementes no fim do verão e as plantei nesta primavera. E essa é uma das belezas das sementes salvas em casa. Todas germinaram bem, talvez uma em 40 não tenha germinado, mas você obtém uma germinação tão forte, essa qualidade da semente salva em casa. Essas sementes estão acostumadas a crescer aqui e só querem crescer de novo. Às vezes, com sementes que comprei, parece que elas são um pouco mais relutantes. E então, outras que vamos observar são favas e alface. E vou apenas mencionar também o coentro. Em algum lugar aqui? Acho que está ali, sim. O coentro é um bom exemplo de semente salva em casa porque você pode ver que é uma semente bastante grande, fácil de manusear, fácil de limpar. E é uma das que precisa de cruzamento. É uma das apiáceas, como cenouras, endro, coentro, pastinaca, todas precisam de algumas plantas. Então deixei algumas florescerem, o que é muito bom para os insetos. Guardei as sementes no verão passado. E novamente, quando as plantei nesta primavera, todas germinaram muito bem e fizeram lindos coentros. Parte do motivo pelo qual fiz isso foi porque essa é uma variedade muito boa que descobri, chamada Cruiser, que tem folhas particularmente grandes e foi muito bem sucedida aqui. Então, vamos dar uma olhada em algumas variedades diferentes de vegetais para plantar e salvar sementes. As ervilhas, de quais ervilhas e plantas guardar as sementes? Bem, a principal decisão com ervilhas é: você gosta delas? Se é uma variedade cujo sabor você gosta, vá em frente. E então, você só precisa se certificar de que é uma planta razoavelmente forte e escolher algumas boas vagens. Não quero complicar demais. Então, esta é Oregon Sugar Pod. Houve 2 plantios diferentes aqui. Estes, sendo um pouco mais antigos, não ficaram tão vigorosos quanto os do outro lado, mas ainda bons para guardar sementes. E para dar um exemplo, há diferentes estágios de crescimento aqui. Como se eu pegar uma ou duas ali ou ali, ou aqui. Há diferentes estágios de maturidade. E aqui está uma que está boa para comer. Ainda não está pronta para guardar a semente, mas podemos comer esta. Qualquer uma dessas está boa. A vagem começou a ficar coriácea e seca. É uma vagem de tamanho decente, todas elas são vagens de tamanho decente. Então, vamos dar uma olhada e ver o que tem aqui. Legal, são 7 sementes e todas parecem boas.
O que você pode encontrar às vezes com ervilhas é traça da ervilha. Apenas 4 nessa. Não percebi que isso faça diferença necessariamente, mas há uma semente de ervilha que eu não guardaria, que está meio quebrada. E às vezes você pode encontrar sementes que foram comidas por uma lagarta de traça da ervilha. Não estou vendo nenhuma aqui, na verdade, mas você saberia porque, basicamente, elas têm um buraco e resíduos de lagarta. Mas essas ervilhas ainda não estão secas. As ervilhas em si não estão secas, mas descobri que ao colher vagens nesse estágio, não totalmente secas, ainda são boas e viáveis. Então vou debulhá-las neste estágio e depois secá-las. Digamos ao sol em uma janela da casa por cerca de 1 semana. E você terá uma semente seca pronta para o uso. E isso é realmente tudo. Depois é só guardar em, digamos, um pote de iogurte ou um envelope e plantar na primavera seguinte. Essa é Oregon Sugar Pod, mas qualquer variedade de ervilha, você pode fazer algo semelhante a isso. Você espera até que esteja colhível. Comemos algumas vagens daqui, mas não comemos todas. E deixamos algumas para virar semente. Favas? Então estas foram plantadas na primavera em fevereiro. E estas são as últimas que não colhi. Então, deixei secarem para guardar as sementes. E isso é um exemplo de favas prontas para guardar as sementes. Agora, há um detalhe com favas, elas se cruzam. E, na verdade, essas tinham uma variedade diferente crescendo aqui. Estas são Mônica, favas muito saborosas. Então, quero guardar algumas sementes dela. E aquela era Aquadulce Cláudia. Então, na verdade, não vou guardar essas para sementes, mas vamos comê-las. Você pode comê-las como feijão seco no inverno, deixá-las de molho durante a noite e depois comê-las. Mas eu tenho algumas outras de Mônica crescendo ali. São iguais a essas, tudo igual a elas. Exceto que cresceram sozinhas, sem outras variedades de fava por perto para polinização cruzada. Qual a distância necessária? Bem, cada artigo ou livro diz algo diferente. Na prática, acho que não é tão longe quanto costumam dizer. Eu penso que muitas das distâncias recomendadas são mais para o lado da segurança. No meu jardim aqui, provavelmente daqui até as pilhas de compostagem, acho que seria seguro em termos de distância, porque geralmente há coisas no caminho que desaceleram o movimento dos insetos. Por exemplo, entre aqui e as pilhas de compostagem, há aquelas ervilhas altas ali, por exemplo. Então, sabe, isso frequentemente acontece, ou uma cerca viva ou algo assim. Mas seja o que for, você deixa sua vagem secar razoavelmente. Como as ervilhas, pode estar um pouco menos seca. Algumas dessas vagens não estão tão secas. Esta aqui está um pouco coriácea e ainda verde. Você pode ver que as vagens, os grãos, estão um pouco mais verdes e arredondados, não tão enrugados. E esses ainda seriam bons para debulhar e guardar como semente. Você só quer garantir que estejam secos antes de colocá-los em um pote ou envelope, como for armazená-los. Aqui temos 2 vegetais diferentes que são bons para crescer isolados, no sentido de que você só precisa de um. Na verdade, não expliquei isso muito bem. O que quero dizer é que, sabe, você não precisa de vários para polinização cruzada. Então essa alface tem informação genética suficiente para manter a linhagem. A variedade, que é Grenoble Red, é uma das minhas variedades de inverno favoritas. Essa alface eu plantei em setembro passado. E começamos a colher folhas dessa mesma planta no final de novembro, a cada 2 semanas, até meados de março. E naquele ponto, selecionei-a como sendo um bom exemplar de alface. Basicamente, folhas grandes, crescimento forte e vigoroso, muito saudável. E paramos de colhê-la. Então, ela formou um coração durante o final de março e abril. Depois, em maio, o coração se abriu. Ela forma esses caules de flores. As flores de alface são meio decepcionantes, você não vê muita coisa, são meio amareladas e muito discretas. E então os botões de flores se tornam essas vagens de sementes. Dentro de cada pequena vagem aqui, que tem esse penacho no topo, perdi algumas aqui,
mas basicamente essas são sementes de alface. Que essas já estão praticamente prontas agora, então não vejo nenhuma vantagem em deixá-las mais tempo. Vou desamarrá-la da estaca, arrancar a planta inteira e pendurá-la de cabeça para baixo na minha garagem, sobre um lençol para o caso de algumas sementes caírem, e deixá-la secar mais um pouco. Depois de 3 ou 4 semanas, tudo isso estará bem seco e será bem direto. Não é exatamente fácil conseguir as sementes. O que descobrimos ser um bom método é esfregar tudo entre 2 blocos grandes de madeira. Por exemplo, você precisa trabalhar um pouco para tirar as sementes das vagens que as seguram. Então essa é a alface. E aqui temos uma muito mais rápida para produzir sementes, que é o feijão de vagem. Então essa é minha variedade favorita, orinoco de vagem amarela. E você pode ver como as vagens que não colhemos estão ficando bem gordas e cheias. Elas estão bem duras agora. Ainda não estão prontas para sementes, mas as sementes já estão bem desenvolvidas dentro delas. E provavelmente levará cerca de 3 semanas para que elas se tornem uma vagem seca com pequenas sementes brancas dentro. Na verdade, eu tenho algumas dessa variedade que plantei no outono passado, salvei no outono passado. E é assim que elas... Então elas não são muito grandes. E cada uma dessas vagens pode ter 5 ou 6 sementes pequenas assim dentro. E isso tudo veio de 2 plantas. Na verdade, este ano estou fazendo só uma planta porque tenho muito mais do que preciso. Então, uma planta como essa pode produzir até 100 sementes. Sabe, sementes viáveis. Isso depois de você separar as menores. Então, guardar sementes de vegetais simples como este pode valer muito a pena. Sabe quantas plantas de feijão de vagem você precisa para produzir uma colheita? Estou vendendo algumas aqui. E só neste túnel estou com 25 plantas e estou vendendo várias por semana. Então você não precisa de muitas. E com a alface que vimos é como... Uma planta faz milhares de sementes, sabe? Talvez 2.000. Bem mais do que preciso até para uso comercial. Então guardar sementes assim é algo bom que você pode fazer, talvez com seus amigos. E alguns de vocês fazem uma coisa e outros fazem outra. E só para finalizar... Vamos dar uma olhada em um dos mais simples de todos, realmente, e o mais fácil: tomates. Tomates são realmente uma das coisas mais simples e agradáveis de guardar sementes, porque a parte que você come já é onde está a semente. Então, você não precisa fazer nada especial para guardar as sementes. Mas tem uma coisa que você precisa tomar cuidado: guardar sementes apenas de tomates de polinização aberta, o que significa que não são híbridos F1. Híbridos foram cruzados artificialmente, e quando você planta as sementes deles, elas não mantêm as características da planta original. O Sungold é um ótimo exemplo. Um tomate adorável que muitos de nós cultivamos, mas você não pode guardar as sementes. Eu tentei uma vez e acabei com todo tipo de tomates horríveis crescendo como resultado. Não eram bons para comer. Mas você pode guardar brotos no outono, isso é outra história. Mas para guardar sementes da maioria dos tomates, que são de polinização aberta como estes, há 4 variedades diferentes aqui, e eu posso guardar sementes de cada uma. E eu sei que elas crescerão iguais. Elas não terão polinização cruzada. Então este é um ótimo exemplo para começar. E tudo o que você precisa fazer é pegar um tomate maduro como este, cortá-lo e guardar as sementes. E uma dica: não há muitas sementes nesse, mas o suficiente para valer a pena. Coloque as sementes em um potinho com água, até começarem a fermentar, até ficarem um pouco mofadas. Pode levar 3, 4, 5 dias. Isso ajuda a quebrar os depósitos que inibem a germinação na superfície das sementes de tomate. Você pode fazer isso, depois escorrer o líquido, limpá-las, esfregá-las e secá-las. E então suas sementes estarão prontas para plantar na próxima primavera. O primeiro passo é raspar todas as sementes que você encontrar. A quantidade vai variar dependendo do tamanho do tomate. Depois coloque-as em um copo com água, encha o copo e mexa um pouco.
Isso vai molhá-las e ajudar a fermentação a começar. Depois de até uma semana, você verá mofo na superfície. Isso é um ótimo sinal. Se não aparecer, ainda pode dar certo. Depende de quanto tomate tinha no copo. Deixamos isso por 5 dias, então não tem muito mofo. E a etapa final é despejar o conteúdo da peneira sobre um cartão. Funciona bem porque não gruda tanto quanto em um prato. Coloque em uma janela ensolarada por até uma semana e você terá suas sementes. Um cômodo seco na casa é um bom lugar para armazenar sementes. No caso deste cômodo, é uma estufa. Então é ótimo para finalizar o processo de secagem. Por exemplo, se você tiver um espaço seco, essas são algumas sementes de ervilha que debulhamos esta manhã. E eu estou colocando em uma bandeja forrada com jornal e ela ficará em uma janela ensolarada para secar. E, na verdade, essa é a diferença aqui. Fizemos o mesmo com essas sementes na semana passada, quase exatamente uma semana atrás, e você pode ver como elas secaram rapidamente e ficaram bem duras. Na verdade, as sementes nesta bandeja preta aqui eu não diria que estão 100% secas agora, mas estão muito próximas. Dentro de alguns dias, vou colocá-las em potes para armazenar. Não quero deixá-las no sol por muito tempo. Na verdade, já fiz isso por até um mês e ficaram bem. Não afeta a germinação. E você pode ver quantas sementes há aqui. Sim, não é difícil guardar muitas. Essas ervilhas estou guardando para brotos de ervilha também. Então, elas são sementes muito úteis para guardar. E o alho é outro exemplo de algo muito simples. Esta é parte da colheita de alho deste ano que, na verdade, eu plantei na estufa. Descobri que em ambientes cobertos você consegue alho realmente confiável, limpo e grande. E então eu só escolho os maiores bulbos. Abro e escolho os maiores dentes, planto-os e continuo o ciclo. Parte desse alho estou salvando há 17 anos sem comprar mais. Então você pode fazer isso. Depois que tiver um alho de que gosta e que cresce bem para você, é só continuar salvando sementes dele. Mesmo que tenha ferrugem, descobri que ele ainda cresce saudável e você pode guardar as sementes. E devo mencionar as batatas também, porque é uma boa para guardar. Guarde batatas de tamanho médio, como do tamanho de um ovo. Mesmo que estejam um pouco verdes e armazene normalmente. Plante na primavera seguinte. No geral, com batatas é recomendado, e acho que é verdade, que você não as guarde por mais de um ano. Há o risco de entrar algum vírus, mas certamente por um ano é seguro fazer isso. E vou encerrar com isso. Guardar sementes é como uma habilidade totalmente nova para aprender. Não subestime algumas das dificuldades potenciais. Principalmente o clima, o tempo também. Às vezes, quanto espaço você precisa no jardim para fazer isso, especialmente com vegetais que precisam de polinização cruzada, essa é provavelmente a parte mais difícil. Por exemplo, beterraba, 6 plantas indo para a semente é bastante espaço. Considere todas essas coisas. Há um artigo que escrevi, acho que está gratuito online na revista Permaculture. Há um capítulo no novo livro da Steph e meu sobre guardar sementes, mas faça um pouco de pesquisa e experimente. Você vai gostar.